Windows 8, parte 2, a revanche, certo? Muito bem. A ideia dessa aula aqui, assim como da anterior, é mostrar para vocês os principais pontos da versão 8 do tão famoso sistema operacional o Windows, tá certo? Muito bem. Nós vimos, né, só recapitulando, o Windows 8 ele traz a novidade do Internet Explorer 10, ele te dá a versão Windows 8, a versão Windows 8 Pro, a versão Windows 8 que você pode trabalhar com a Premium ou até mesmo com a RT, né? E na verdade, o principal foco do Windows 8 como um todo, as grandes novidades e que eles usaram como comercial, é a nuvem, a computação em nuvem como um todo e a segurança. Então nessa parte 2, que na primeira eu tinha falado de uma maneira geral de nuvem, de segurança, essa parte 2 vocês vão ver ferramentas que vão focar bem nesse aspecto da nuvem e da segurança. Muito bem, quando a gente trabalha com computação em nuvem, tem que ficar claro para todos vocês que nós estamos trabalhando com algo, que eu estou aqui com o meu computador, que vocês estão vendo, eu estou conectado à internet, está na nuvem, as informações estão na nuvem. Consequentemente, tudo que eu trabalho na nuvem não está na minha máquina. Então, primeira coisa, sempre que eu trabalho com computação em nuvem, eu tenho que obrigatoriamente ter uma conexão com a internet. Eu não posso esquecer. Não tem como eu pensar em computação em nuvem sem pensar em estar conectado com a internet. Muito bem. Aí, a Microsoft, que sempre foi líder de mercado, ela acabou perdendo alguns espaços, né? Quando a gente fala em computação em nuvem, se você fala em um administrador, em um armazenador de informações, você usa o OneDrive? Alguns usam. O OneDrive é da Microsoft, é interligado com o Windows, ok? Mas a grande maioria vai usar quem, por exemplo? O Google Drive, até mesmo porque muitos têm a conta no Gmail. Quando fala em redes sociais, muitos usam quem? Facebook. Mas, do mesmo jeito que a Google tem o Google Plus, a Microsoft traz agora, a partir do Windows 8, o aplicativo Pessoas, que é a rede social da Microsoft, a rede social do Windows. Então, qual que é a ideia deles? Você usa o Windows 8, automaticamente você, na Windows Store, baixa o aplicativo Pessoas. Baixou o aplicativo Pessoas, você usa ele. Aonde que é complicado, na minha opinião? Porque um dos motivos até do Windows 8 não tem emplacado. Muitas pessoas já usam outras redes sociais. Às vezes a Microsoft, mesmo que a Microsoft no Internet Explorer 10 consegue trazer várias soluções que as versões anteriores do IE não tinha, as pessoas já se acostumaram e estão satisfeitas com outros navegadores. É mais ou menos esse o conceito quando eu penso, por exemplo, no aplicativo Pessoas, tá certo? Pensando no SkyDrive, tá? Então, quando a gente vê aqui o SkyDrive, eu posso colocar as fotos de viagem, posso colocar documentos. Então, quando eu penso aqui no SkyDrive, eu estou pensando em armazenamento em nuvem, tá? Assim como o OneDrive também, tá certo? No caso aqui do SkyDrive, ele está automaticamente ligado no Windows 10. No Windows 8, desculpa. Moral da história, instalei o Windows 8 na minha máquina, ele já tem o SkyDrive, tá certo? Então eu posso configurar backups periódicos, tá? Então imagina que legal, né? Há um tempo atrás, eu lembro quando surgiu o espelhamento de HD, a gente usava um programa chamado Ghost, né? Que você particionava o HD, então se desse algum problema, você puxava tudo do espelho, até mesmo para a escola, né? Você, às vezes aluno desconfigura tudo, você puxava a imagem, ele automaticamente te trazia a imagem. Aí depois você passou a ter ferramentas que ao reiniciar a máquina, automaticamente ele voltava para a configuração original. Sempre pensando em não perder dados, né? A pior coisa que pode acontecer quando estraga um nosso computador, queima uma placa-mãe da vida, alguma coisa, ou até mesmo um HD,
são as informações que a gente perde. Com a nuvem, além da facilidade de eu estar com meus documentos a qualquer momento, que nem hoje eu cheguei aqui para gravar, esqueci o pendrive com minhas aulas, tive que voltar no carro, pegar. Se eu tivesse com as aulas no SkyDrive, por exemplo, no Google Drive, eu abri o computador, baixava os arquivos, estava resolvido, não é verdade? Quando eu tenho o SkyDrive na minha máquina, eu posso automaticamente deixar lá configurado para poder fazer os backups. Então, se der algum problema na minha máquina um dia, eu estou com tudo na nuvem, né? A Google veio agora com uma ferramenta bem legal, que é o Google Fotos, né? Que ele já vai armazenando tudo para você, né? Se a gente pensar até em listas telefônicas hoje, ao invés de você deixar no celular, você consegue deixar no chip, automaticamente você consegue subir para uma conta Google na sua agenda, né? A mesma coisa a Microsoft vem tentando fazer. A Microsoft perdeu esse espaço e ela quer ganhar. O Windows 8 vem deixando isso nítido e o Windows 10 confirmando isso, né? Hoje, você vê poucos usuários de telefonia usar o Windows 10, né? Usar o Windows Phone. Então, eles estão tentando fazer com que o Windows 8, o Windows 10 fique mais amigável e automaticamente leve aos usuários dos smartphones também essa utilização. Aqui você tem a utilização do Microsoft Family Safety, né, que é você ter uma proteção para a família como um todo na nuvem, tá? Então você pode configurar, né, de repente se você tem, que nem eu tenho uma filha, eu posso configurar alguns sites que eu possa bloquear, fazer toda a restrição, configurações, todas essas opções eu consigo fazer no Microsoft Family Safety e fica tudo armazenado na nuvem. Então, qualquer máquina que eu puxe esse armazenamento, ela vai espelhar. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui meu notebook e minha filha vai mexer nele. Eu quero fazer algumas restrições, eu faço. Está na minha conta Microsoft, está na minha conta Windows. Se eu uso um Windows Phone, por exemplo, eu posso puxar essa mesma configuração que está na nuvem lá no Microsoft Family Safety, eu posso puxar para o meu smartphone e ele já espelha. Com isso eu ganho tempo, eu ganho performance. Essa é a ideia. Eu ganho familiaridade na ferramenta. Tudo bem? Pensando no Windows 8 para negócios, ele traz aí a ideia de você poder utilizar uma banda larga móvel, né? Usar uma tecnologia aí de distribuição de rede móvel. A gente tem aí o Windows To Go, tá? O Direct Access e o Branch Cache. Eu vou falar um pouco deles aí para vocês, para a gente ver aí essas principais ferramentas, por serem novas, provavelmente o membro da banca aí que estiver fazendo esse seu concurso, ele pode ter pensado e essa pergunta cair. Então vamos lá. O Windows To Go. O que é o Windows To Go? Ele é um recurso corporativo do Windows 8, tá? Para facilitar a criação de um espaço de trabalho do Windows To Go, que pode ser inicializado por uma unidade externa, tá? Usando uma conexão USB com outros computadores, desde que cumpra os requisitos mínimos, tanto o Windows 7 como o Windows 8. Ou seja, eu tenho o Windows To Go no meu Windows 8. Eu quero fazer essa conexão remota com outra máquina que tem o Windows. Desde que seja o próprio Windows 8 ou o Windows 7, o Windows 7 te dá esse suporte também. Tudo bem? Então o Windows To Go, ele te dá essa opção, desde que a pessoa que vai ter a conexão tenha no mínimo o Windows 7. Os espaços de trabalho do Windows To Go podem usar a mesma imagem que as empresas usam em seus desktops e laptops, podendo ser gerenciados da mesma forma. Então o Windows To Go não se destina a substituir os desktops e os laptops, e nem até mesmo suplementar essas ofertas, né? Em vez disso, ele oferece suporte para o uso eficiente de recursos para cenários alternativos ao do local do trabalho. Então hoje, a gente tem aí o trânsito, né? Aqui em São Paulo, o trânsito infernal. Então você tem cada vez mais os VPNs, você tem cada vez mais as pessoas trabalhando remotamente, o home office ou flex office, né? Chama como quiser. Então quando você usa, por exemplo, uma ferramenta como o Windows To Go, então imagina que você tem a ferramenta no seu espaço de trabalho lá, no seu workspace.
e aí você faz home office toda sexta-feira, sei lá. Você conecta o Windows to Go na sua máquina. Qual que é a ideia do to go? É o ir, né? O Windows to go, o verbo to go é ir. Então qual que é a ideia? O Windows to go, ele vai até você. Então você tem lá o seu Windows no seu trabalho, no local X lá, geograficamente. Aí você está na sua casa. Por algum motivo você não pôde trabalhar, ou você trabalha remotamente originalmente, tá? Desde que o computador da sua casa seja no mínimo Windows 7, você pluga via USB, tá certo? Até tem a imagem aqui, e essa imagenzinha aqui, ó. Então eu tenho o meu desktop, aqui eu tenho o meu computador corporativo. Eu plugo os dois utilizando um dispositivo USB. Automaticamente, quando eu faço esse plug, eu estou trazendo o computador da minha empresa para a minha casa. O Windows to Go. O Windows acabou de vir, né? O Windows da minha empresa acabou de vir para o meu PC. Ok? Temos também o DirectX, tá? Que é para você fazer conexão pensando em intranet, usando algum dispositivo mobile. Qual que é o conceito de intranet? É você trabalhar internamente. Só que se eu posso, quando eu for internamente, eu estou nesse prédio. Eu só posso ver as coisas que estão nesse prédio. Mas eu posso conectar um dispositivo mobile, o meu celular, por exemplo, a essa intranet. Pode ser interessante que, sei lá, por exemplo, o Olerite. Eu tenho um cargo de diretor lá, algum acesso ao sistema privado. Poxa, eu vou ter que ir até o local? Eu conecto o meu celular, tá? Usando o DirectX. E mesmo não estando no local, é como se eu estivesse. Então eu consigo usar a intranet, mesmo estando fisicamente fora do espaço da intranet. Tudo bem? E o Branch Cache, que é um novo recurso, né, também aí, ele traz, na verdade ele vem desde o Windows 7, tá? E no caso do Windows Server 2008, ele armazena ele armazena em todo o cache, né, ele armazena no cache o conteúdo de servidores e de arquivos da web, né, em uma WAN localmente e uma WAN filial. A vantagem de você trabalhar com isso é você deixar os dados, né, guardado no cache. Então você ganha performance com isso. Então pensando em mineração de dados, hoje com as criptomoedas, não é? Vocês estão vendo quanto está valendo o Bitcoin? Eu devia ter investido, eu podia estar em casa dormindo agora, na verdade podia estar no Caribe, né? Mas enfim, você vê aí hoje o uso de criptomoedas, o uso de mineração de dados, tudo da informática hoje é em busca de ganho de performance. Então, quanto mais informações você consegue armazenar em um cache, mais aquilo que você já gastou para alimentar fica lá guardado. E aí você ganha uma grande performance em questão de velocidade. Pensando em segurança de ponta, né, aprimorada, então você tem uma inicialização confortável, pensando aí no Windows 8. A ideia do BitLocker, que é uma ferramenta específica de criptografia. O AppLocker, para controlar aplicativos, pensando em, de repente, controlar dentro de empresa. Você quer controlar o Facebook para os seus funcionários, você quer controlar um Netflix por questão de streaming que pega a banda pra caramba aí da internet da sua empresa, então você pode usar. E uma nova versão também do Windows Defender. Para fechar, algumas outras novidades que nós temos no Windows 8. Suporte nativo, tá? Os arquivos ISO e VHD, suporte à leitura nativa de PDFs, então eu não tenho mais a obrigatoriedade de baixar lá o Adobe, o Reader. Eu já tenho aqui, no próprio Windows eu já tenho um programa para poder ler arquivos PDFs. Suporte à impressão universal, qualquer marca de impressora você tem acesso.